Oi, gente, tudo bom? Como vai os confrades e as confreiras? Aqui é a Monique do Nikkei Monarquista e hoje nós vamos falar sobre as propostas básicas da monarquia. Que propostas são essas? Essas propostas eu tirei diretamente do site monarquia.org.br, que é feito pela Casa Imperial do Brasil. Caso a monarquia volte ao Brasil, essas são as propostas de governo que são básicas. É claro que se voltasse, quando voltar, realmente vão ter muito mais coisas a acrescentar, mas esses são os 8 pontos básicos que estão sendo propostos pela Casa Imperial do Brasil. E então, vamos ver quais são esses pontos básicos? A primeira proposta é a restauração da monarquia. Com certeza, a monarquia adaptada à realidade, não a monarquia como uma volta ao passado do jeito que era antigamente, mas sim adaptada à nossa realidade moderna, contemporânea, para que ela seja um instrumento de desenvolvimento da nação. Mas, apesar de ser moderna, sim, como na Constituição de 1824, que seria o modelo que tomaríamos como Constituição. Então, a monarquia brasileira foi instituída em 1824 nessa Constituição, e essa Constituição é o modelo de como a monarquia brasileira deveria ser. Assim sendo, mesmo que viesse uma Constituição libertadora, como a que o Luiz Felipe estava propondo, ou mesmo que fosse a Constituição de 1888, ela deveria ser emendada ou reformulada para que ela fosse adaptada nos moldes da Constituição de 1824 na sua base. A monarquia deve ser hereditária na Casa Imperial do Brasil. O que quer dizer isso? Quer dizer que existem várias casas reais no mundo inteiro, várias famílias reais e imperiais no mundo inteiro. Mas, por direito dinástico, somente a Casa Imperial do Brasil, família imperial do Brasil, teria direito a ser a monarquia a família reinante na monarquia hereditária brasileira. E, para quem tem dúvidas, se o caso, o imperador seria Dom Bertrand ou Dom Pedro Carlos, lá do ramo de Petrópolis, com certeza seria com o reconhecimento de Dom Bertrand como imperador do Brasil. Terceira proposta, o poder moderador como atribuição do imperador. Como antigamente existia o quarto poder, que era dito como poder moderador, era uma atribuição exclusiva do imperador, já que teríamos o executivo, legislativo e judiciário, e o poder moderador seria como um poder de Estado fiscalizador dos outros 3 poderes, e representativo e simbólico do povo brasileiro. O poder executivo seria dado ao primeiro-ministro, e o primeiro-ministro seria uma pessoa de confiança do imperador. Na minha opinião pessoal, o primeiro-ministro poderia até ser indicado pelo imperador, como é o caso que acontece no Japão. Mesmo que ele fosse eleito, o primeiro-ministro eleito pelos seus pares ou pela população diretamente, que ele tivesse uma indicação direta do cetro do imperador. Isso seria muito interessante. Mas não se fez nenhuma menção direta a esse quesito, somente se propôs
que ele fosse de confiança do imperador. Quarta proposta, um legislativo bicameral, mantendo o que tem hoje. Seria o Senado e a Câmara. E o voto seria por sufrágio universal. Então, nada como em 1824, que o voto era censitário, ou seja, era de acordo com a renda, onde as pessoas que tinham mais dinheiro votavam e as pessoas pobres não votavam, onde estrangeiros, negros, mulheres não votavam. Então, o voto por sufrágio universal envolve todos. Envolve todas as pessoas que têm direito hoje de votar serão as mesmas que teriam direito de votar, né, nesse modelo de legislativo bicameral. Manutenção da independência. O Poder Judiciário e o Ministério Público. Bom, aí vocês têm que entender o seguinte: nós temos 3 poderes: o Executivo, o Legislativo e o Judiciário atualmente. O Executivo e o Legislativo, como que são escolhidas as pessoas que trabalham nele? Em boa parte são escolhidas por eleição. Então, como está acontecendo agora, as pessoas saem candidatas e os eleitos são aqueles que vão entrar no Legislativo e em muitos cargos do Executivo. O que acontece? O Poder Judiciário, ele não é por eleição, ele é por concurso público. Então, o Ministério Público e os tribunais, eles fazem concursos públicos para que se elejam servidores públicos que vão trabalhar até os fins de suas vidas naqueles cargos, julgando os casos concretos da nossa realidade. Então, para que eles não sejam intimidados, para que eles não sejam parciais nos seus julgamentos, então é proposto que eles sejam vitalícios, irremovíveis. Por exemplo, ele não tem que ter medo de julgar um bandido e ter que ser transferido, interrompendo todo o seu trabalho. Com vencimentos irredutíveis, ele não precisa, vamos supor, julgar um bandido famoso ou poderoso e ter o seu salário diminuído por condená-lo, por exemplo, se for culpado. Então, o Poder Judiciário e o Ministério Público tem que ter essa independência, como é hoje. Então, faria-se a manutenção dessa independência. 6. Um Conselho de Estado. A 6ª proposta é de um Conselho de Estado. Como seria esse Conselho de Estado? Seria de pessoas escolhidas pelo imperador entre figuras exponenciais de vários setores da vida nacional. Então, aí iria por enquanto é um pouco subjetivo, mas seria critérios escolhidos pelo imperador, critério do imperador. 7ª proposta é um sistema federativo. Atualmente, nós vivemos no sistema federativo. Então, existiria uma manutenção desse sistema, né? Que é uma forma descentralizada de poder. O parlamento do Império poderia, inclusive, criar novas unidades federadas por consulta de plebiscito. Como que acontece? Existe isso já previsto na nossa legislação atual, da Constituição de 88 e as legislações. Mas aí, no caso, seria quando mudasse para monarquia, o Brasil seria uma incumbência do parlamento do Império. Mas, por exemplo, se eu tenho um estado e ele é muito grande e ele quer se dividir em 2 pequenos estados, ele poderia. Atualmente ele pode, mas ele tem que fazer essa consulta. No caso do Império, seria feita uma consulta
por plebiscito a população interessada desse estado se ela quer realmente dividir em dois. Se a população quisesse, aí seria passado para as outras instâncias, e aí seria então feito ou não feito essa divisão, mas primeiro através do plebiscito. Ou então, se tem dois estados pequenos e eles querem se unir para formar um estado grande, então poderia se fazer isso também, unir dois estados pequenos em um maior, novamente consultando as populações interessadas, né? A população interessada através de plebiscito. Então isso seria muito relevante, mais ou menos parecido com o que já tem hoje. 8 e último, a última proposta seria a ampliação da autonomia dos municípios. Por exemplo, eles não especificaram exatamente como seria essa ampliação da autonomia dos municípios. Mas atualmente os municípios eles só têm poder legislativo e o executivo, eles não têm poder judiciário. Do meu ponto de vista, seria interessante que eles tivessem o poder judiciário, né? Mas aí no caso seria uma ampliação dessa autonomia que os municípios têm hoje. Mas essa é a minha opinião. O que eles disseram? Eles disseram que seria uma ampliação da autonomia dos municípios dentro da organização política dos estados. Então, cada estado tem seus municípios e para melhorar a organização política do estado seria ampliando a autonomia dos municípios, mas não se fala nada sobre a criação de novos municípios se for a Constituição de 88, porque existe, não sei se vocês sabem, mas tem uma parte da legislação que diz que não se pode criar novos tribunais municipais e nem novos municípios dentro de um determinado critério lá. Então, aí seria uma parte mais detalhada de como seria no futuro. E basicamente são essas as 8 propostas básicas da monarquia. Espero que todos tenham entendido, que tenha sido explicado de uma forma clara e que vocês tenham gostado. Subscrevam-se no canal, deem o seu joinha, assinem o sininho de notificações e deixem o seu like porque isso me ajuda muito e vai melhorar o canal para ele crescer cada vez mais. Ave Imperium!